Vamos analisar o poder que existe por trás de um gesto que parece simples, se conectar. Um poder que, num instante, pode simplesmente desaparecer e deixar a gente num silêncio digital completo. A grande questão é, quem afinal controla esse interruptor? Vamos lá, imagine uma cena bem do dia a dia. Você acorda de manhã e a primeira coisa é pegar o celular, né? Aquela conexão automática com o mundo, um gesto que a gente nem pensa mais para fazer. Só que dessa vez, nada. Simplesmente não tem conexão, nem Wi-Fi, nem dados móveis, nada. Um silêncio digital total. E é bem aí, nesse momento, que a pergunta aparece. E ela vem com uma força que assusta. O governo pode simplesmente desligar a internet? Olha, a resposta para essa pergunta não está flutuando por aí numa nuvem. Ela está bem aqui em terra firme. Para a gente entender quem controla, a gente precisa primeiro entender como a máquina funciona. Ou seja, a rede física e o poder por trás dela. É muito fácil a gente imaginar a internet como uma coisa mágica, etérea, sabe? Mas a realidade é bem diferente. Ela é industrial, ela é física. Uma infraestrutura gigantesca e super complexa. E o que forma essa rede, então? Bom, a gente está falando de cabos submarinos gigantescos cruzando os oceanos, de satélites lá em órbita, de data centers que podem ser do tamanho de cidades e, claro, de toda uma teia de servidores e provedores que fazem a conexão chegar até a nossa casa. O que nos leva a um ponto fundamental. Se a internet é feita de coisas, de estrutura física, quem de fato segura as chaves disso tudo? E é aqui que a gente entende a dinâmica do poder. A maior parte dessa infraestrutura toda pertence a empresas privadas. Só que tem um detalhe, elas operam sob a autoridade e as leis dos governos. Onde elas estão instaladas, elas respondem ao governo local. Ok, então, como é que esse poder de controle vira uma ação de verdade? Vamos dar uma olhada nos mecanismos. Basicamente, existem 3 formas principais de um governo interromper o acesso. A primeira é o bloqueio de plataformas específicas, como redes sociais. A segunda é quando eles reduzem a velocidade de propósito, o tal do throttling, que deixa a rede quase impossível de usar. E a terceira, que é a mais drástica de todas, é o desligamento total, o famoso kill switch. E quais são os motivos que os governos dão para justificar uma medida tão extrema assim? Geralmente, as justificativas oficiais são coisas como segurança nacional, controle de protestos ou para lidar com instabilidade política. Ou, em casos mais graves, durante conflitos e guerras. Aqui no Brasil, a situação legal tem uma tensão bem clara. De um lado, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é uma lei super avançada, que protege a liberdade de expressão, a neutralidade da rede. Mas do outro lado, a própria Constituição prevê poderes excepcionais para o Estado em situações de emergência, como o estado de defesa ou o estado de sítio. A grande dúvida é, numa crise de verdade, qual dessas forças prevaleceria? Tudo isso nos leva a pensar nas consequências. Afinal, qual é o custo real de uma desconexão? E é muito importante deixar claro, isso não é só uma teoria não. Desligamentos e bloqueios já são uma realidade em muitos lugares do mundo. A gente já viu isso acontecer em diversos países na África, em várias regiões da Ásia, em zonas de conflito no Oriente Médio, o precedente, infelizmente, já existe. Porque o ponto central que a gente precisa entender é este aqui. Hoje, a internet não é mais só sobre entretenimento ou lazer. Ela se tornou uma parte fundamental da nossa infraestrutura. Pensa bem. É o seu banco. É o seu trabalho. É a economia inteira que depende dela. E talvez o mais importante de tudo é a sua voz. O que nos leva, então, à pergunta final. No fim das contas, a pergunta mais importante talvez não seja se o governo pode ou não desligar a internet, porque a tecnologia e a lei em situações extremas abrem essa brecha. A verdadeira questão é, em que circunstâncias isso seria aceitável e, principalmente, com quais limites para proteger a sociedade? Isso nos deixa com uma última reflexão. Se um dia a rede ficasse totalmente em silêncio, o que de verdade mudaria na estrutura da nossa sociedade? Fica aí a pergunta.